Vamos dar continuidade à nossa aula de antibióticos, né? Nós estamos na quarta e última aula, onde nós falaremos sobre inibidores da síntese de folato, da topoisomerase e outros fármacos. Para iniciar, vamos propor um problema. Um cão com infecção urinária estava em tratamento com sulfadimetoxina e ormetoprima, que é o trisulfim, 55 mg por quilo por via oral a cada 24 horas. Durante esse tratamento, o tutor foi aconselhado a atentar para o estado de hidratação do animal. E após o resultado do antibiograma, foi demonstrada a falta de sensibilidade a essa associação, mas a suscetibilidade ao ciprofloxacino. Então, iniciou-se o tratamento com este fármaco a 15 mg por quilo por via oral a cada 12 horas. Pergunta-se: qual o mecanismo de ação da sulfadimetoxina? Segundo, qual o mecanismo de ação agora da ormetoprima? Terceiro, por que associar a sulfadimetoxina e a ormetoprima? Quarto, por que a preocupação com o estado de hidratação do animal? Qual a importância disso nesse tratamento? E por último, qual o mecanismo de ação do ciprofloxacino? Vamos iniciar discutindo fármacos que inibem a síntese de folato. Bem, na classe dos fármacos que interferem com o ácido fólico, nós temos tanto as sulfonamidas como a trimetoprima e pirimetamina. Vamos entender como esses fármacos atuam. Para que nós entendamos como esses fármacos funcionam, nós precisamos entender a síntese bacteriana de ácido fólico. O ácido fólico nas bactérias é formado primeiramente a partir da ação de uma enzima, que é a dihidropteroato sintetase. Essa enzima vai catalisar a reação entre o ácido para-aminobenzoico, o PABA, e a pteridina, levando à formação do ácido dihidropteroico. Este, por sua vez, vai ser associado ao glutamato para formar o ácido dihidrofólico ou ácido fólico, como nós conhecemos. É importante ressaltar que essas células, não expressamos a dihidrofolato sintetase, então nós não somos capazes de produzir o ácido fólico, mas a bactéria é capaz de fazer essa síntese. A partir deste ácido fólico, nós vamos ter a formação do ácido tetrahidrofólico ou ácido folínico, através da ação da dihidrofolato redutase. Este ácido tetrahidrofólico é um cofator extremamente importante tanto para a síntese de aminoácidos, como de purinas e como de timidina. Tá? Sendo assim, essas reações são reações importantes para as bactérias que têm alta taxa de proliferação. Então, nós temos duas enzimas que sequencialmente participam de reações envolvendo o ácido fólico. A dihidropteroato sintetase, que permite a síntese, a formação do ácido fólico, e a dihidropteroato redutase, que permite a sua conversão em ácido tetrahidrofólico para ser utilizado como cofator. Os fármacos, agora, as sulfonamidas, são substâncias que inibem a dihidropteroato sintetase, diminuindo a formação do ácido fólico. Por sua vez, a trimetoprima é um fármaco que inibe a dihidrofolato redutase, diminuindo então a utilização da bactéria, do ácido fólico pela bactéria. Focando primeiramente nas sulfonamidas, nós já dissemos que o seu mecanismo de ação consiste na inibição da síntese de ácido fólico pela bactéria. São fármacos que possuem efeito bacteriostático e é interessante que o efeito antibiótico das sulfonamidas pode ser diminuído em algumas condições. Uma delas é a presença de pus. Pois na presença de pus, são os restos celulares, são os debris celulares, a bactéria pode captar aminoácidos, purinas, timidina a partir desse pus, pode funcionar como uma fonte alternativa, diminuindo a importância da formação do ácido fólico
na bactéria, porque é para isso que o ácido fólico era utilizado, para levar a síntese dessas substâncias, né? Os aminoácidos e as purinas, por exemplo. Outra situação em que o efeito antibiótico das sulfonamidas é reduzido é na presença de anestésicos locais, por exemplo, a procaína. Isso se justifica pelo fato de que a procaína contém em sua estrutura o ácido paraminobenzoico, que é o precursor para a formação do ácido fólico. Como a inibição das sulfonamidas na enzima é uma inibição competitiva, se tiver procaína, né, naquele meio em que a bactéria se encontra, pode haver uma fonte alternativa de PABA, então aumentando a competição e reduzindo o efeito da sulfonamida. É descrito mecanismos são descritos, né, vários mecanismos de resistências para sulfonamidas, tá? Incluindo resistência mediada por plasmídios, e dentre os fármacos mais conhecidos encontram-se a sulfadiazina, a sulfasalazina e o sulfametoxazol, geralmente utilizado em associação com a trimetoprima, que é o Bactrim. As sulfonamidas são fármacos bastante utilizados na clínica veterinária, mas a sua taxa de absorção é variável de acordo com a espécie. Essa taxa de absorção é bastante elevada em aves, né, e é maior em cães do que em gatos, suínos e equinos e ruminantes. Então, seguindo essa ordem. Tá? É interessante que, se o animal for submetido à privação de água, ou estiver ou a êxtase ruminal, a absorção das sulfonamidas pode ser retardada. Já a presença de diarreia e exercício podem acelerar a absorção das sulfonamidas. Isso precisa ser considerado para o tratamento. A maior parte desses fármacos são metabolizados no fígado, né? Parte dos fármacos podem ser encontrados na urina de forma inalterada, mas parte é encontrada de forma acetilada. Os metabólitos das sulfonamidas podem levar a efeitos tóxicos. Né? Então, por exemplo, a lesão cutânea, reações de hipersensibilidade e efeitos deletérios renais podem ser observados com as sulfonamidas por conta da formação desses metabólitos. Na clínica veterinária, as sulfonamidas são usadas para tratar geralmente infecções urinárias, respiratórias e cutâneas, tanto em cães quanto em gatos. Em aves, elas são bastante utilizadas para tratar enterites e elas têm vários outros usos em outros animais, como bovinos, caprinos, suínos e equinos. Representam uma classe de antibióticos relativamente bastante utilizada na veterinária. Durante esses usos terapêuticos, uma série de reações adversas podem ocorrer. Uma delas é a cristalúria, ou seja, a formação de cristais que se dão por conta da presença dos metabólitos acetilados que são depositados no túbulo renal. Essa cristalúria é caracterizada por micção e por dor. E ela pode ser evitada em algumas situações, né? Pode ser evitada aumentando o estado de hidratação do paciente, pode ser evitada alcalinizando a urina pela administração de bicarbonato de sódio, que vai levar à solubilização desses cristais, associando diferentes sulfonamidas, porque cada uma dessas sulfonamidas tem a sua solubilidade de forma independente, então se eu tiver várias sulfonamidas, eu vou dificultar a formação desses cristais, né, porque a concentração de cada uma delas vai ser menor, e evitar tratamentos que sejam prolongados por mais de uma semana. Tudo isso reduz a possibilidade do desenvolvimento de cristalúria, que é a principal reação adversa. Além dessas reações, dessa reação, nós temos descrito na literatura um efeito tóxico nas células acinares lacrimais em cães,
Tá? Nós temos reações de hipersensibilidade, que são muito importantes em humanos, né, mas menos descritas em animais na clínica veterinária. Poliartrite e febre, trombocitopenia, neurite periférica em bovinos e em aves tratadas com sulfonamida, pode ser observada uma redução da quantidade de ovos, né, da postura de ovos, ou a presença de ovos defeituosos. Nós temos ainda de importante nessa classe a trimetoprima e a pirimetamina, que são substâncias que inibem a dihidrofolato redutase, como nós já discutimos o mecanismo. Essas substâncias geralmente são utilizadas em associação com as sulfonamidas, porque há o benefício do efeito sinérgico entre elas. É o caso do cotrimoxazol, cuja marca comercial é o Bactrim, que é uma associação entre a trimetoprima e o sulfametoxazol na proporção de 20:1. Conforme mostrado na figura, né, nós podemos enxergar aqui o benefício de utilizar a associação. Essa figura traz para a gente, no eixo Y, o número de bactérias vivas, né, viáveis, e no eixo X, o tempo. Numa situação controle, sem fármaco algum, essas bactérias crescem exponencialmente. Quando elas são expostas somente à trimetoprima ou ao sulfametoxazol, ainda há o crescimento dessas bactérias, porém menor que o controle sem fármaco, mas ainda tem o crescimento parcial dessas bactérias. Já quando essas bactérias são tratadas com sulfametoxazol e trimetoprima, ou seja, a associação, né, que é o cotrimoxazol, nós podemos observar um incremento ou uma maior inibição do crescimento bacteriano, claramente mostrando este efeito sinérgico. Então, essas associações são úteis para tratar vários tipos de infecções. Por exemplo, infecção no trato urinário, respiratório, digestório. Tá? E as reações adversas do uso dessas associações são semelhantes, na verdade, às reações adversas quando as sulfonamidas são utilizadas de forma isolada. Na sequência, nós vamos falar sobre os inibidores da topoisomerase. Nessa classe de fármacos, nós temos as fluoroquinolonas, também conhecidas como quinolonas. Esses fármacos têm seu mecanismo de ação, né, a inibição da topoisomerase 2, que é chamada também de DNA girase. Além disso, elas também inibem a topoisomerase 4. A DNA girase, né, essas topoisomerases, são enzimas muito importantes para formar a superespira do DNA. O DNA, na sua conformação final, inclui não só a formação da dupla hélice, mas essa dupla hélice está enrolada sobre si mesma, né, formando essa superespiral negativa, semelhantemente ao antigo fio de telefone que se enrolava sobre si mesmo. A manutenção dessa conformação é extremamente importante para a integridade do DNA. Só que essa conformação precisa ser desfeita quando vai ocorrer a transcrição do RNA mensageiro, quando o DNA vai ser duplicado, e esses eventos para as bactérias são extremamente importantes, de forma que quando as fluoroquinolonas inibem as topoisomerases, isso gera um efeito bactericida, ou seja, não é possível para a bactéria manter adequadamente a formação dessas superespiras negativas, levando à sua morte. As fluoroquinolonas são classificadas em geração. Então, na primeira geração, nós temos o ácido nalidíxico e depois temos as outras gerações. Na segunda geração, nós temos fármacos bem conhecidos como o ciprofloxacino, o norfloxacino e temos fármacos também na terceira e na quarta geração. Essas gerações representam a tentativa de melhorar a atividade desses fármacos.
As fluoroquinolonas têm em seu espectro de ação tanto cocos quanto bacilos gram-positivos, bacilos gram-negativos e outras bactérias, incluindo micro-organismos anaeróbicos e vários outros micro-organismos. Tá? Elas são fármacos muito úteis para tratar infecções do trato urinário, do trato gastrointestinal e infecções respiratórias, inclusive resistentes, por exemplo, à amoxicilina e ácido clavulânico. Além disso, elas tratam outras condições, como infecções anaeróbicas. Durante o seu uso terapêutico, algumas reações adversas podem ser observadas. Então, a gente observa, por exemplo, danos à cartilagem de cães jovens e de potros. São observados efeitos teratogênicos em alguns animais. É observado cristalúria, retinopatia em felinos, mais especificamente com o enrofloxacino, e em cães pode haver alteração da espermatogênese e ou atrofia de testículo como reação adversa. Muitos outros fármacos representam alternativas importantes no tratamento de algumas condições infecciosas. Um exemplo desses fármacos são as polimixinas, como a polimixina B e o colistimetato. O mecanismo de ação dessas substâncias se dá pela sua propriedade detergente catiônica, ou seja, elas alteram a membrana da parede celular bacteriana, levando a uma ação bactericida, que é mais específica em bacilos gram-negativos, como pseudomonas, mas também em micro-organismos coliformes. Esses fármacos são utilizados geralmente para esterilização do intestino ou são utilizados topicamente para tratamento de condições como otites, condições que afetam os olhos ou até infecções de pele. Tá? Também são utilizados em preparações intramamárias, além da via tópica, ou até são utilizadas sistemicamente em cavalos para inativar endotoxinas, uma vez que essas endotoxinas são oriundas de parede de membrana celular dessas bactérias. O uso das polimixinas não é tão difundido porque elas apresentam reações adversas graves, principalmente neurotoxicidade e nefrotoxicidade. Uma outra alternativa que vale a pena ser mencionada é o metronidazol. Este composto originalmente é um composto antiprotozoário usado no tratamento de giardíase e outras condições, mas que também é eficaz contra bactérias anaeróbicas e é útil no tratamento de infecções por Clostridium difficile. Tá? Nessas situações, o metronidazol é, na verdade, um profármaco. Ele não tem atividade farmacológica, mas, uma vez captado pelas bactérias, ele vai levar à formação de um nitrorradical que é altamente reativo e vai reagir com o DNA e com outras biomoléculas desses patógenos, tanto nas bactérias quanto nos protozoários. Como ele é um fármaco que tem metabolismo hepático, existe grande possibilidade de interações medicamentosas. E durante o seu uso terapêutico podem ocorrer reações adversas, como a ataxia e também convulsão e neuropatia periférica. Já em cães pode ocorrer neutropenia, então redução de neutrófilos no sangue e hematúria como principais efeitos indesejados. Então, nós temos várias classes de antibióticos que são utilizados terapeuticamente, tá? E é muito importante observar as diversas condições do paciente. Se o paciente tem doença renal, se o paciente tem doença hepática, isso pode direcionar a escolha do antibiótico. E uma condição onde o uso de antibióticos às vezes se faz necessário e é complexo é a gestação. Tá? Então eu trouxe para vocês aqui
né, a categoria dos antibióticos de acordo com o risco fetal, né, como preconizado pela FDA. Tá? Então, nenhum antibiótico é enquadrado na categoria A, né, onde não tem nenhum risco fetal. Tá? Antibióticos beta-lactâmicos, cefalosporinas e alguns outros antibióticos como a clindamicina, azitromicina, metronidazol e sulfonamidas são inseridos na categoria B, que é aquela categoria que não tem estudos controlados mostrando o risco humano, e os estudos em animais sugerem assim uma toxicidade potencial, mas que ainda não está comprovada em humanos. Já fármacos como cloranfenicol, as fluoroquinolonas, a claritromicina. Percebam que a claritromicina é da mesma classe química que a azitromicina. Tá? Mas a trimetoprima, a vancomicina, a gentamicina e o cotrimoxazol pertencem à categoria C, que a toxicidade fetal foi demonstrada em animais, mas o risco humano ainda permanece indefinido. Então, a diferença entre a B e a C é que em animais, na C está comprovado e na B ainda não está comprovado, mas tem sugestões de que ocorra potencial toxicidade. Já as tetraciclinas e os aminoglicosídeos, com exceção da gentamicina, que está na categoria C, né, são fármacos que estão na categoria D, cujo risco fetal humano é presente, mas dependendo da condição a ser tratada, o benefício pode superar o risco. Tá? Então, essas são as classificações, né, que precisam ser levadas em consideração. Mas a gestação é uma condição em que o ideal seria não utilizar antibióticos, muito embora se faça necessário em algumas situações. Bem, gente, então nesse grupo de aulas, de videoaulas, nós falamos sobre antibióticos que atuam de diferentes formas, tá? E eu procurei focar no mecanismo de ação, trazendo algumas outras informações para vocês. Né? Alguns fármacos não foram abordados, tem muitos fármacos, tá? Mas eu tentei abordar os mais importantes para a terapêutica. Espero que vocês possam ter aproveitado.